Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Nós estamos na nossa série de entrevistas com os autores que escreveram capítulos no livro Construção pela Vivência em Terapia Familiar, de 2009. Eu fui o organizador. Hoje, a convidada é a nossa querida amiga Adriana Fraguas. Ela é uma terapeuta maravilhosa, experiente, e nossa colega no Instituto de Sistemas Humanos e em tantas outras jornadas pela vida, que só posso garantir que sempre foram maravilhosas e reconfortantes. Quem vai fazer a entrevista, hoje, em especial, é a Silvia Helena Sintra Arruda, a Denise Mendes Gomes e eu, Marcos Naime Pontes. Então, eu convido a Adriana Fraguas para contar um pouco sobre como foi esse processo de escrita, de convite, e dar as boas-vindas a ela. Adriana Fraguas, seja bem-vinda. Obrigada, Marcos. Oi, Denise. Oi, Silvia Helena. Oi, Marcos, meu amigo. Como foi esse convite, né, Marcos? Como você disse, nós somos companheiros, amigos de longa jornada. E eu sempre me surpreendo com seus convites. Sempre me surpreendo com as suas propostas, que são arrojadas, inovadoras, ousadas. E essa proposta, né, esse convite, há 10 anos atrás, foi algo que me deixou muito surpresa, impactada, primeiro pela proposta, né, de fazer uma história da terapia familiar. Eu adoro histórias, desde pequena eu sou fascinada por histórias, aprendi com meu pai, né, ele contava sempre as histórias da infância dele, as histórias dos meus avós, que vieram de terras tão distantes, e eu sempre fui crescendo fascinada por história. E quando você, né, nos contou e compartilhou conosco a tua ideia de registrar, né, de registrarmos a história da terapia familiar no Brasil, porque era algo que já vinha, né, já tinha um tempo grande percorrido, e quando eu pessoalmente recebi teu convite, ou seja, né, sendo incluída como autora também em parte dessa história, eu fiquei muito feliz, né? E aí me dei conta de que é verdade, né? Eu estava atuando, eu estava fazendo parte e construindo, junto com meus colegas, já de uma segunda geração, né, de terapeutas de família aqui no Brasil, particularmente em São Paulo, de uma trajetória, né, muito linda, muito bonita. E o teu projeto, né, da gente deixar isso registrado, deixar gravado, preto e branco, eu achei muito lindo, né? Então, aceitei o convite, mas depois que eu aceitei o convite, eu entrei num sofrimento imenso, porque uma coisa é a gente, né, tudo bem, lindo, mas quando eu me vi frente à folha de papel em branco, naquela época eu ainda escrevia no papel, eu ainda precisava escrever com a minha mão para depois passar para o computador. Eu fazia como se fosse datilografia, eu sou do tempo da datilografia. E aí, meu amigo, eu lembrava de você durante muito tempo, com muita alegria, mas também com muitas vezes, assim, por que eu fui aceitar esse convite? Né? Por que eu, mais uma vez, me coloquei nesse lugar? Mas eu agradeço, né? Agradeço porque foi maravilhoso, né? Eu voltar para a minha infância, porque a tua proposta era escrever o nosso caminho, o nosso percurso de vida e o nosso encontro, né, com a história da terapia familiar, porque da escolha desse lugar, dessa profissão, desse jeito de trabalhar, né? Então, eu gostando de história, voltei.
né? Voltei lá para a minha infância, voltei para os meus pais, voltei para os meus legados, voltei com muita alegria para os meus primeiros anos de vida, no momento em que eu nasci, minha primeira infância, e foi muito prazeroso, né? No fim, me vi escrevendo e abrindo compartimentos que há muito tempo eu não visitava. E aí depois a dificuldade foi até o que cabe e o que não cabe. Mas gostei, né? Gostei muito. E enquanto ia escrevendo, também compartilhei com meu irmão algumas lembranças, algumas memórias, o quanto cada um registra uma memória, o quanto eu tinha parte da história, ele tinha outras partes da história, e foi muito prazeroso, né? Foi muito prazeroso eu me dar conta do caminho que eu trilhei, desde a escolha do meu nome, né? Meus pais, quando escolheram, eles tinham algumas opções. Eu sei que as duas finalistas eram Silvia Helena, né? Silvia Helena, eu contei para ela já que eu seria mais uma homônima dela, e homônima, assim, teríamos o mesmo nome, ou Adriana. E meu pai, quando foi registrar, ele achou que Adriana, meu pai, como gostava de história, ele lembrava do Fio de Ariadne, e essa também era uma história que eu escutava desde pequena, né? Aquela que busca saídas e que encontra soluções possíveis. Então, foi muito prazeroso, Marcos, eu fazer esse percurso da faculdade, da minha escolha profissional, do que eu fui escolhendo como especializações, das pessoas que eu fui encontrando, dos grupos que eu fui pertencendo, dos amigos que eu fui fazendo e os grandes mestres que eu fui me apaixonando, me encontrando e aprendendo, né? E agora, né, quando você mais uma vez com a sua inquietude, a sua criatividade, nos convida, né, aos autores que escreveram para a gente contar um pouco do que foi, ou seja, né, uma atualização nesses 10 anos e numa outra linguagem. Eu também achei um projeto muito lindo, né, muito lindo você ter incluído a Denise, a Silvia Helena, a Carolina, né, a Ana Carolina também, para fazer parte desse projeto. E eu só tenho, Marcos, a agradecer, eu acho que em nome meu, né, em nome dos Sistemas Humanos, que é o nosso instituto, e em nome da terapia familiar também, né, não só do Brasil, mas eu acho que essas propostas suas nos ajudam a olhar o que temos, a olhar o quão ricos somos dos caminhos percorridos, das nossas diversidades, as nossas cores, né? Então, mais uma vez, estou aqui agradecendo e também não tão confortável de estar falando, mas de poder também oferecer um pouco do que eu contribuí, do que eu acredito que junto com vocês, com os meus pares, a gente foi construindo essa história, né? E que eu me imagino, espero que seja um legado importante para as gerações futuras, para os novos colegas, para os estudantes. Então, eu acho que eu agradeço, Marcos. Dri, muito bom te ouvir, muito bom te receber aqui no programa de entrevistas. E eu queria contar para você que uma das coisas que mais me tocam ao te ouvir, sempre que eu estou com você, é a sua doçura, tanto no seu olhar, quanto no seu tom de voz, na escolha das palavras. E
eu tenho certeza que isso é algo muito importante no seu trabalho clínico e que contribui muito para que as famílias e os pacientes se sintam acolhidos, como eu me sinto acolhida por você, né? E pelo seu olhar. E eu queria te perguntar, assim, como é que você foi aprendendo as lições da doçura, as lições do acolhimento e construindo no seu ser terapêutico e no seu ser humano essa doçura e essa delicadeza? Obrigada, Denise, pela pergunta. Obrigada também pela delicadeza com que você formulou. Quando eu penso na palavra delicadeza, eu penso na minha mãe, né? Eu acho que a minha mãe tem essa delicadeza no encontro com o outro. E eu acho que o meu pai também tinha, né? Meu pai era uma pessoa muito, muito interessante. Ele tinha um respeito com o outro, um respeito com a história do outro e, e uma seriedade muito grande para se encontrar com o outro. E, ao mesmo tempo, um bom humor, né? Isso eu acho que eu herdei dele também, né? De trabalhar um pouco com o outro, encontrar, apesar da dor, conseguir falar ou ter um olhar mais esperançoso, mais humorado, né? Acreditando que sempre é possível uma solução. Eu acho que você falou, Denise, né, com quem que eu aprendi isso. Eu acho que eu tenho uma peculiaridade, né, na minha história, além do lugar que eu nasci. Eu sou neta de italiano com espanhol e português, e bisneta de alemão. Então, eu tenho 4 nacionalidades, 4 heranças, né, culturais grandes, presentes na minha família. A gente cultuava desde pequeno tanto os pratos alemães, quanto os espanhóis, quanto os rituais italianos e os portugueses. Então, eu cresci desde pequena aprendendo um pouco de cada cultura e convivendo com essa miscigenação, né? E também, né, na época que eu nasci, meu pai era psiquiatra, médico de formação. Ele dirigia um grande hospital público do estado e, na época, né, ele morava dentro da instituição, né? Então, como diretor, com a dedicação exclusiva, ele residia dentro. Então, quando eu nasci, né, até os 13 anos, eu morei dentro de uma instituição psiquiátrica. A minha mãe também trabalhava, aliás, meus pais se conheceram no hospital, né, nessa instituição. Meu pai era diretor e a minha mãe trabalhava na parte administrativa. E essa experiência foi muito, muito significativa na minha história. Eu acho que no exercício de encontrar com o outro, de lidar com o outro que é diferente, né? Que eu tinha muitos outros diferentes quando eu era criança, e foi tão forte que eu e meu irmão seguimos esse caminho, né? Fiz a psicologia e ele fez a psiquiatria. E o interessante é que meu pai, quando fez a medicina, ele se formou em 43, né? Ele foi 53, ele se formou, desculpa. Ele foi fazer cirurgia, a primeira especialidade dele. Ele começou a operar porque ele gostava, e aí ele começou ele começou a fazer cirurgia com o Dr. Benedito Montenegro. E na época eles abriram vaga para fazer estágio de cirurgia no Juqueri. E ele foi fazer estágio de cirurgia lá. Só que aí ele se apaixonou pela psiquiatria. E ele ficou.
ficou lá, ficou fazendo a residência, fazendo a complementação, e fez a carreira no serviço público, acabou sendo diretor de lá, e depois foi para uma outra instituição também do Estado. Então, essa experiência, né, com um contato tão próximo com as pessoas que, na época, eram residentes, eu acho que foi algo que marcou a minha vida, marcou a minha escolha profissional e marcou o meu fascínio, né, por estar mais perto, para entender as pessoas, para acolher as pessoas. E nessa época também muitos residentes eles eram abandonados pela família, né? O Estado acabava precisando acolher, então eram pessoas que às vezes nunca mais viam as famílias e aí meus pais acabavam adotando muito dessas pessoas. A nossa casa era uma casa grande, mas era cheia de quartinhos assim nos fundos e tinham, acho que chegamos a ter talvez uns 10 residentes que moravam conosco e conviviam conosco como se fosse a nossa família. Né? E eu aprendia desde pequena, minha mãe me ensinava muito, né? Filha, quando você for falar com por exemplo, a dona Valentina, era uma missionária que tinha lá, ela sempre vestia uns trajes azul longos, umas blusas de renda, e ela fazia uns bordados lindos, e às vezes eu ia lá para entregar para ela, porque ela falava inglês, minha mãe achava que era legal eu treinar inglês com ela. Eu devia ter uns 8, 9, 10 anos, só que ela falava, filha, quando você for entregar alguma coisa para a dona Valentina, entrega com a mão direita para a mão direita dela, porque senão ela não gosta. E assim, né, a Chiara, que morava com a gente, a Chiara não enxugava a mão, a Chiara não tinha toalha, ela ficava sempre com a mão molhada, e a mamãe falava, filha, não se incomoda, é porque ela gosta das coisas muito limpas e ela fica aflita de pôr a mão na toalha. Então, ela ia contando um pouco, né, como os cuidados que eu tinha que ter com cada um, sem nomear. Né? Em casa não se falava muito de diagnóstico. Eu, quando criança, eu ia aprendendo só o que eu tinha que fazer com cada um. Tinha o Zé Mecânico, que ajudava a cuidar dos carros, tinha o João Lopes, que ele tinha uma estrela de xerife, e ele ficava rondando a casa inteira, ele não dormia à noite, ele ficava rondando a casa e apitando, ele falava que ele ia dar segurança para a gente, que ele não ia deixar nada de mal acontecer com a nossa família. E ele me chamava de Adrianinha, então eu era Adrianinha. E como eu ficava um pouco sem muitos amigos, porque a gente estudava num colégio aqui no centro de São Paulo, e esse hospital era um pouco fora de São Paulo, eu acabava brincando com eles, né? A minha brincadeira era com eles. Então, meu pai mandou fazer uma lousa, eu ajudava eles a aprender a escrever, tinha chamava-se laborterapia na época, nem sei, mas acho que tem outro nome, né, Marcos, hoje em dia, mas a laborterapia era o lugar de terapeutas ocupacionais, que é isso, né, Marcos, que eles faziam, eu aprendi a fazer fuxico, aprendi a bordar, aprendi a fazer tricô, de criança, pequenininha, porque eu ia para lá à tarde, eu ficava de manhã na escola tal, e à tarde eu ia lá para o hospital, porque a minha mãe também trabalhava, eu ficava um pouco lá com a minha mãe, ficava indo passear nos pavilhões, eu conhecia muitos doentinhos, que eu chamava de doentinhos, e assim, como se fossem amigos, né? Eram os meus companheiros de infância mesmo. Eu acho que eu só me dei conta, né, que a minha história era muito diferente depois de grande, né? Quando eu fui fazer faculdade, nós fomos, aí depois, quando eu tinha 13 anos, meus pais se mudaram, meu pai se aposentou e achou que a gente precisava conviver numa cidade de interior para poder ter um clube, para poder ter um pouco mais de vida social, e fomos morar fora de São Paulo, então no interior. E vim fazer faculdade em São Paulo e fui com um grupo de psicopatologia visitar essa instituição.
Então, para mim, foi um dia assim, que eu estava muito, muito emocionada, porque eu estava voltando para o lugar onde eu tinha vivido minha primeira infância, né? E fazia 6 anos que eu estava longe de lá. E a hora que eu cheguei, eu encontrei algumas pessoas que eram da minha época, né? Alguns doentinhos que a hora que eu cheguei, eles, Adrianinha, vieram, me pegaram, uma delas veio quase que me pegou no colo. E aí eu vi que o meu grupo da faculdade ficou todo mundo muito assustado, né? Ficaram de um lado e eu fiquei de outro, né? E aí eu me dei conta que realmente eu estava voltando para um lugar muito especial, né? Um lugar que era meu lugar de infância, era minha casa de infância. E eu acho que isso me ajudou muito, né? Me ajudou muito a ter um olhar, né, para as histórias das pessoas, para o que cada um traz, o que cada um sente, independente, e como que eu posso, né, me colocar frente a cada um para que ele se sinta confortável e que eu conheça qual o melhor jeito de acolher e de cuidar, né? Então, eu acho que eu aprendi um pouco desse jeito, Denise. Que lindo. Adriana, eu queria te perguntar que você falou que a sua primeira especialidade na psicologia foi psicodiagnóstico e atendimento a crianças. E que você tinha algumas inquietações, você sentia necessidade de incluir os pais na sessão terapêutica com as crianças e convidá-los a sair da sala de espera e participar desse atendimento junto com as crianças. Quais eram as suas inquietações para que você fizesse esse movimento de incluir os pais nas sessões terapêuticas com as crianças? Interessante essa pergunta, Silvia Helena. Eu penso que quem fez, né, como eu, muitas pessoas fizeram a transição de um atendimento individual para um atendimento familiar, mas é verdade, talvez cada um tenha as suas inquietações, né? Depois que eu me formei, eu penso, né, que eu fiz a faculdade, ao longo da faculdade, eu fui nomeando um pouco e mapeando um pouco e preenchendo, né, com nomes as experiências que eu tive, né, com as pessoas que eu conheci, com as histórias que eu tinha vivido. Então, eu fui, de alguma maneira, ilustrando e nomeando com os diagnósticos, né? E eu consegui identificar muitos dos personagens que tinham feito parte da minha história. E quando eu me formei, eu escolhi fazer uma especialização, mesmo para trabalhar com criança, para estudar um pouco mais de desenvolvimento, e fui fazer uma especialização no SEDES, em psicodiagnóstico e psicomotricidade infantil. E lá também eu tive experiências maravilhosas com o Sándor, que era um psiquiatra, né, húngaro, que veio para cá no pós-guerra, e eu tive assim experiências muito, muito gratificantes com ele, tanto no curso de especialização, quanto nos grupos que ele fazia e que ele nos oferecia uma riqueza de conhecimento, né? A gente estudou um pouco astrologia, estudei muita coisa de Jung, e além da parte de cinesiologia e da parte de desenvolvimento infantil e psicodiagnóstico. E Séries também, a Séries é uma pessoa muito querida, que foi muito importante para mim nessa primeira formação, nessa primeira especialização, foi quem me supervisionou,
muito tempo e que me ajudou a pensar um pouco, né, nos diagnósticos, a pensar um pouco na função daquele sintoma para as crianças. E eu comecei a trabalhar na terapia, né, infantil e individual. E é verdade, Silvia Helena, chegou uma hora que eu comecei a ficar um pouco desconfortável, porque eu sentia que os pais acabavam assim me colocando no lugar de muito especialista e como só eu que soubesse, e muitas vezes a criança ficava muito tranquila na minha sala e ficava mais intranquila na presença deles, e eu comecei a fazer mais, né, mais e mais orientações, e para mim era muito bom quando eles estavam juntos, e eu conversava junto com eles e com a criança, e nesse momento foi que eu resolvi ir atrás da Sandra, que já trabalhava com família, né, para me ajudar um pouco, como é que eu organizava essa conversa, como é que eu podia cuidar melhor dessa conversa, porque também já não era mais orientação, e eu já não tinha mais muito como nem nomear o que eu estava fazendo, né? E aí a Sandra propôs, né, acompanhar, eu fui com a Suzana nessa época, a fazer essa procura, porque eu conheci também a Suzana nessa primeira especialização, nós fizemos juntas. E aí nós duas fomos procurar a Sandra para nos ajudar um pouco como é que a gente trabalhava, né, com os pais, trabalhava com os pais junto com as crianças. E a partir desse momento ela já trabalhava com terapia sistêmica e ela começou a nos apresentar, né, a nos introduzir alguns autores, nós começamos a estudar e ela começou a nos supervisionar, essas famílias que de orientação já passaram a ser, já foram transformadas para atendimentos da família. Então, foi um momento muito interessante, muito importante também da minha trajetória profissional, né? Eu acho que aí tem outra pessoa que é muito querida, que eu devo muito também, né? É uma outra madrinha que eu tenho na minha vida profissional, que é a Sandra. Você está falando, Sandra Fedulo Colombo, não é? É. E É que as pessoas são tão queridas, né, Silvia Helena, é verdade. As séries Araújo, né, as séries... É que as pessoas vão sendo tão importantes, tão familiares, que a gente acaba esquecendo de contextualizar. Mas, sim, é a Sandra Fedulo Colombo. então, Adriana, quando eu li o seu texto, eu mergulhei em toda a sua trajetória profissional. E tá um texto redondo. É linda a sua trajetória, né? Aí você fez supervisão com vários dos autores estrangeiros e começou pelo Carnevaro, Carmen Missaco, Tom Anderson, Moni Alcaim, Michael White. Conta um pouquinho desses autores estrangeiros que você aprendeu. Então, o Canevaro foi o primeiro que a gente foi, que eu me senti iniciada, né, iniciando. Nós fomos para Buenos Aires para fazer esse curso com ele. Nós, a Sandra e a Janice, que me convidaram, né, e o Canevaro foi uma pessoa que me marcou muito também, porque ele trabalhava com 3 gerações, ele trabalhava convidando os avós para vir junto à sessão, e foi uma experiência muito interessante assistir uma família ao vivo sendo atendida, que também não eram registros que eu tinha da minha experiência, né? Então foi muito, muito interessante essa primeira experiência, né, com esse
primeiro autor, o Canevaro. Aliás, eu assisti uma entrevista com ele há umas 2 semanas atrás. Eu estou contando de 90, que eu assisti pessoalmente, e agora, há uns 15 dias atrás, ele estava fazendo uma entrevista, né, para uma faculdade do Chile, e eu fui convidada para assistir. Então, de 90 para 2020 são 30 anos, né? 30 anos depois. Né? Eu fiquei muito emocionada de vê-lo falar, né? De escutar um pouco a voz dele, que foi uma pessoa que me marcou por ser o primeiro. Né? O Tom Anderson, acho que aí o Marcos lembra, a Denise também, quando o Tom Anderson veio, né? Eu acho que foi a primeira vez aqui no Brasil. Eu fazia formação de terapia familiar, porque depois que a Sandra, a Janice, a Silvinha montaram o ITF, a Sandra achou que valeria a pena a gente, nós, né, fazermos a formação para ter um grupo de pertencimento, para ter uma contextualização teórica mais consistente, e a gente foi fazer o ITF. E lá que eu conheci o Marcos, né, Marcos? E a Denise. E quando o Tom Anderson veio, eu atendia uma família no ITF, em hipoterapia, e essa família foi oferecida, eles aceitaram o convite para fazer uma supervisão ao vivo, né? O modelo do Tom Anderson. Então, também foi uma experiência muito inovadora, muito ousada para mim, né? Mas muito gratificante, né? Porque ele era uma pessoa de uma delicadeza, de uma seriedade para conversar, para lidar, e até essa experiência, né, de atender uma família ao vivo, com a equipe reflexiva, porque ele foi trabalhando, né, comigo, com a coterapeuta e com as supervisoras na época, que era a Sandra e a Janice. Então, foi uma experiência, Silvia Helena, muito inovadora, né? E também, assim, essas experiências foram cada vez mais me validando, né, a escolha que eu tinha feito, o caminho que eu estava trilhando, esse jeito de trabalhar, né, respeitoso, cuidadoso, um olhar, né, de muita curiosidade para com o outro, considerando o outro, e foi assim uma experiência muito boa, né? Muito transformadora também na minha prática, né, clínica. Eu acho que foram marcos, né, Marcos? Foram marcos que nós vivemos na nossa formação, né? E o Moni também. Eu tive o privilégio de, quando o Moni foi para Salvador, que nós fomos para lá encontrar com ele, ele me supervisionou um caso que eu levei ao vivo, e também foi inesquecível, né? Até hoje eu lembro das palavras, das perguntas que ele me fez, e dos espaços internos que foram abrindo a partir das perguntas feitas. Então, também foi uma outra experiência que eu só posso agradecer. Né, são referências para mim, né? Eu acho que Tom Anderson, Michael White, o David Epstein também, que eu já assisti em 2 ocasiões. Então, são pessoas que eu me gratifico, me sinto muito grata de ter podido assistir, de ter podido compartilhar um pouco, né, momentos com essas pessoas. Obrigada. Eu gostaria de falar uma coisa.
Você sabe que eu te admiro muito. E o nosso caminho não é curto. Nosso caminho é longo. E ouvindo você responder a pergunta agora e as outras, você descreve uma forma de aprendizado muito interessante. Porque não é uma forma de aprendizado na leitura somente, mas era uma experiência baseada em múltiplos aspectos da sensibilidade, da intuição, do contato, da transformação. E me faz pensar, e me remete também às minhas experiências, que desse todo que você vai para trabalho e para a vida, e sem dizer que nós também vamos, mas nós estamos falando de você, e que você tem essa coisa muito à flor da pele, é muito bonita, né? E é muito legal ver você chegar em qualquer lugar, que você é sempre conhecida pela exuberância dos cabelos, e das roupas, e das mochilas, e das bolsas, e dos cheiros, e das cores, né? Então eu fico muito encantado com essa troca, na qual você se beneficia e ao mesmo tempo você oferece. E é notório que essa transformação acontece de um jeito delicado, gostoso, é quase como uma brisa cheirosa que vem da mata e invade as nossas narinas e as nossas casas, né? E ao mesmo tempo não passa desapercebido, porque ela é tranquila, ela é delicada, mas ela é marcante, é a Adriana, né? É a Adriana chegando. Fora com esse nome, que eu tenho uma irmã chamada Adriana, que eu amo de paixão, e amo você também de paixão. Então eu fico pensando assim, como isso, né, foi se desenvolvendo, e como você vai podendo ensinar isso, podendo compartilhar isso, não só na sua prática clínica, mas também na sua prática didática e também nas suas amizades. Porque você é sempre conhecida como uma pessoa muito agradável, muito acolhedora, que não é invadida, não invade, né? Que tem os limites claros, que tem uma delicadeza ao tocar o outro e ao ser tocada. Então eu fico pensando que tem um ser aí muito especial, muito flexível, sem perder a forma. Flexível e retoma muitos aspectos de você. E eu fico pensando que toda essa história justifica parte disso. Mas para mim parece que tem alguma coisa a mais, uma essência, uma luz, um Adriana que é só Adriana. E eu não sei se você tem essa percepção de você, e eu queria saber se você tem, se você não tem, se tem, como que isso se desenvolve em você. Nossa, Marcos. Fiquei tão encantada com o que você foi falando, que você foi parecendo, parecia que você declamava uma poesia. E aí que eu estava me dando conta que você estava falando para mim. Não sei, né, Marcos? Eu acho que eu sou uma pessoa. Eu acho que eu aprendi, sim, a conviver com as diferenças. Eu acho que eu aprendi a lidar com os espaços. Não que ainda muitas situações sejam desafiadoras para mim, mas sei, eu acho que a gente vive, né? Eu fico pensando esse ano, por exemplo, né, que nós estamos num ano tão especial. Eu até pensei, será que se não fosse o ano da pandemia, nós estaríamos tendo essa conversa nesse formato? Ou nós estaríamos tendo essa conversa, talvez nos sistemas humanos, né?
que é o nosso pertencimento, é a nossa casa. E eu estava pensando um pouco nisso, né? Assim, quando você falou talvez, desse algo mais, eu fiquei pensando o quanto que talvez eu acredite nas possibilidades, e eu sinto que eu não me rendo, né? Eu não me rendo às controvérsias ou às adversidades. Eu acho que esse ano nós passamos por momentos muito difíceis. Eu estou falando nós, né, Marcos? Eu acho que nós especialmente, né? Mas eu sei que a Denise também está passando em outros níveis, mas esse ano em especial foi a primeira vez na minha vida que eu senti que eu podia ir embora, né? Que eu estava por um fio e que eu podia morrer, né? Eu estava literalmente por um fio de oxigênio. E essa experiência, né? As pessoas falam: nossa, você ficou isolada. Fiquei isolada, sem som nenhum. A única vez que eu tentei ligar a televisão, tinha um número 507 infectados. Eu falei: nossa, eu sou a 7ª, não quero saber mais. E aí eu fiquei no silêncio, né? E eu acho que aí eu pensei muita coisa, né? Muita coisa, nas coisas que eu tinha vivido, nas coisas que eu tinha construído, nas parcerias que eu fiz na vida, né? Eu acho que assim, aí você se dá conta, né, Marcos? Você se dá conta assim do tempo, né? Do tempo que algumas pessoas estão na minha vida, né? Do tempo que algumas pessoas me transformaram e continuam me transformando nos encontros, né? Então, assim, a Suzana, a Eliette, a Sandra, Janice, você, Marcos, né? Denise. Então, eu penso desde de experiências, né? De encontros que eu tive com cada uma e com cada um, e nessa hora, eu acho que esse ano eu olhei muito para tudo isso, né? Assim, como eu sou privilegiada de ter tido a chance e a capacidade de estar perto dessas pessoas, e eu acho que isso eu tenho, Marcos, né? De honrar, né, os vínculos que eu fui construindo, para mim são preciosos. E acho que o sonho dos sistemas humanos, né? Então eu penso assim, nossa, nós estamos juntos enquanto instituição há 20 anos, formando pessoas, formando, né, pessoas e participando de momentos também tão sagrados e tão importantes na vida das pessoas. E, e, e essa diversidade também da nossa irmandade, né? Nós somos, nos sistemas humanos, um grupo de pessoas totalmente diferentes, cada um de nós. E eu sei, porque às vezes eu encontro pessoas que falam: nossa, como é que vocês se mantêm, né, ao longo de tantos anos? Vocês são tão diferentes, cada um com seu estilo, cada um com a sua crença, cada um com a sua religião. E eu falei: é verdade. Eu acho que também a gente cresce muito, a gente aprende muito, né, não só com os alunos em formação, que a gente trabalha, que a gente vive junto, mas a nossa equipe também, né? Então, nesses 11 dias que eu fiquei interna, eu pensei muito nisso, né? Pensei nos meus amigos, pensei nas histórias que eu construí, pensei nas amizades que eu tive e que eu tenho o privilégio, né, de ter até hoje amigos queridos de muitos anos, muitos anos. A minha família, meu irmão, né, meu marido, que são pessoas assim muito, muito especiais. Então, acho que passar por essa experiência, fazer essa revisão, né, as famílias que eu atendi, as pessoas, né, que eu
fiz parte da vida, de alguma maneira, espero tenha tocado e tenha ajudado a que eles passassem momentos menos sofridos, menos doloridos. E tive também, esse ano, uma experiência muito interessante, que uma família que eu atendo tinha um terapeuta de uma das pessoas, e aí eu fui entrar em contato, porque a família estava num momento delicado, e quando me deram o nome desse profissional, na hora eu falei, nossa, esse nome não é estranho. E aí eu falei, eu já tive uma experiência com essa pessoa, e quando eu fui conversar com ele, né, perguntei se ele, por acaso, lembrava de mim. E, bom, resumindo, ele tinha sido meu cliente há 30 e poucos anos atrás. Ele está com 40 e acho que 44 anos agora. Ele foi meu cliente com 9 anos. Ele veio um pouquinho sozinho e ele falou depois, meus pais e eu e meus irmãos fomos seus clientes em terapia de família. E aí ele contou para os pais que tinha conversado comigo, e os pais mandaram lembrança. Quer dizer, uma família que eu atendia há 34 anos atrás. Então, foi assim uma experiência. Isso faz um mês e pouco que eu tive essa vivência, e eu falei, nossa, mais um presente, né? Mais um presente da vida, de, de ter um retorno. Ele falou, nossa, eu lembro da tua casinha, eu lembro de algumas coisas. Ele falou, eu lembro, inclusive, de uma frase que você me falou, que eu nunca esqueci, que a gente precisa aprender a jogar para poder ganhar ou perder. Ele, com 40 e poucos anos, lembra dessa frase que eu devo ter falado quando ele tinha uns 10 anos. E fiquei muito feliz, porque ele foi fazer psicologia e hoje trabalha, e é um excelente, parece que é um excelente profissional, né, pelo que eu tenho acompanhado. Então, acho que olhar um pouco para essa vida, né, eu vou fazer 40 anos de formada o ano que vem, um outro presente da vida, meu grupo da PUC, nós somos co-participantes e ativos até hoje. Nós temos um grupo de WhatsApp, nós nos encontramos, né, quando possível, uma vez por ano a gente se encontra, são 70 pessoas. E todos participam, né? Quando eu fiquei doente, o grupo inteiro se mobilizou, e é um grupo de trocas, é um grupo em que a gente compartilha as experiências boas e as experiências difíceis. Então, isso também, para mim, é um presente da vida, né? Esses vários grupos de pertencimento permeados com muito afeto, né? Muito afeto. Então, eu sou muito, muito grata à vida. Então, esse ano, para mim, foi um ano que eu agradeço, né? Agradeço aos sistemas humanos, agradeço aos meus amigos. Eu acho que muitas conversas que eu tive com o Marcos, nós vivemos a fraternidade, nós vivemos na pele a experiência de sermos cuidados, né? De sermos acolhidos, e de viver essa força mesmo, né? E eu acho que isso é uma das crenças minhas, né? Quando eu estou com as famílias, quando eu estou com os alunos em formação, é isso que eu acredito, né? Na força do afeto, na força do vínculo, na possibilidade de transformar, na possibilidade de encontrar algo além da dor, né? Da gente conseguir atravessar a dor. E eu acho que eu acredito que eu tenho essa possibilidade dentro de mim. Eu acho que eu aprendi também com a minha família, né? Que a gente lida, que a gente olha, que a gente encara, né? A minha avó ficou viúva aos 25 anos, minha mãe perdeu o pai quando ela tinha 6 anos,
e a minha avó não tinha condições de cuidar dos 2 filhos, e quem cuidou foi a mãe dela, no Paraná. Então, a minha mãe ficou dos 6 até os 11 anos separada da mãe dela. Então, eu também tenho uma herança de vida, de acreditar, de dar a volta por cima. Minha avó foi trabalhar, conseguiu se organizar para depois dar conta dos filhos. Então, eu tenho esse legado, né, de vale a pena, vale a pena. A gente pode acreditar que a gente sempre encontra uma saída. É possível. Quando eu te ouço, Adriana, eu fico me perguntando se você não está contando para a gente do que é feito o fio da Ariadne. Eu acho que são aqueles fiozinhos de ouro que eu falava, que eu estava lá no hospital, na solitária, né? Total, e eu sentia assim, alguém de fora que me mandava uma mensagem, alguém que não sei o quê, e aí eu sentia mesmo aqueles fios de luz que me conectavam com o mundo e falavam vale a pena, vale a pena, vale a pena, né? Tem saída, acredita, né? Acredita. E acho que é verdade, Marcos. Eu acho que é o exercício do fio de Ariadne mesmo, né? Como é que a gente sai dos labirintos da vida? Rodrigo, eu queria te perguntar, atrás de você tem um quadro que é muito lindo, né? De pessoas brincando e que me remete muito a uma família, né? E eu fiquei aqui com algumas ideias, né? De como você foi construindo dentro de você. Como é que é a definição de uma família? O que constitui uma família, define uma família? Você que teve uma família que era uma família ampliada, mas de um jeito diferente do que a gente costuma conhecer. Porque a gente costuma chamar de família ampliada os tios, os primos, os avós, os bisos, às vezes, quando ainda são vivos e tudo. E você teve uma família ampliada de um jeito um pouco diferente e que constitui quem você é também, da mesma maneira que qualquer família ampliada, né? E aí eu queria te perguntar, como é que você define o que é uma família, define mesmo, né, os laços e os vínculos daquilo que a gente pode chamar de família? E o que você acha que é mais importante para a gente olhar numa família e para a gente desenvolver numa família? Nossa, que pergunta, Denise. É uma pergunta interessante, né? Porque não é a definição que a gente fala de livro, né? Mas você está falando qual é a minha experiência, né? A partir da minha experiência, o que eu defino, né? Esse quadro é lindo mesmo, eu adoro esse quadro. Chama Quintais, são brincadeiras de criança. Eu fiquei apaixonada por ele porque tem todas as brincadeiras que eu brincava quando criança, né? Eu brincava de patim, de patim não, de carrinho de rolimã, tinha patim, né? De cabra cega, de pular corda, de rodar pneu, de futebol, que tinha um campinho de futebol na minha casa. Então eu gosto muito de brincadeiras, né? De brincadeiras de criança, de brincadeiras de infância. E acho que uma das coisas que eu olho para as famílias que me procuram é se existe um espaço do brincar, né? Da família brincar junto, da família também experimentar momentos de trocas, né?
juntos. E eu acho que eu vivi isso, né? Eu lembro, desde pequena, na nossa família nuclear, né? Meu pai ensinava muita brincadeira para a gente brincava no carro, a gente brincava quando a gente fazia... Meu pai sempre fazia muitas viagens de carro longo, a gente ia brincando o tempo inteiro, né? Não tinha nada que nos distraísse, a gente ia brincando de falar palavras, ia brincando com os carros lá fora, de contar história, e eu acho que isso são experiências muito significativas também para a família, né? A possibilidade de brincar, a possibilidade de conversar. Você falou uma coisa interessante, Denise, da família extensa, né? Há muito pouco tempo, eu fiquei sabendo que a família extensa tinha muito medo de nos visitar. Porque eles achavam que meu pai era louco, que deixava as pessoas conviverem com a gente, e na nossa casa estava todo mundo junto, e todo mundo ali convivendo, né, e junto. Tinha um carramanchão gostoso, tinha um fogão a lenha, e a gente ficava ali conversando, a nossa família extensa, que é grande, meu pai eram 10 irmãos, eles contavam que, quando eles iam, eles ficavam sempre um pouco assustados e ressabiados. E acho que sim, eu acho que a gente aprendeu a conviver, né? Eu penso, na minha infância, era uma grande família, né? A gente tinha essa noção, né, da família ali nuclear. A minha avó sempre morou com a gente, porque quando a minha mãe se casou, ela morava com a minha mãe, né, a minha avó, e ela ficou com a gente. Então, eu sinto que a minha mãe também, de alguma maneira, deu um espaço para minha avó cuidar da gente como talvez não pôde cuidar dela, né? Então, a minha mãe dividiu com a minha avó a nossa maternagem, né? Então, minha avó foi muito que nos cuidou. Eu fui criada por mãe e por vó. Então, eu tenho essa, né, acho que essa configuração de pertencimento, né? Eu acho a família a quem você pertence, né? Quem você sente que faz parte, e de uma maneira afetiva, né? Pessoas que a gente cuida e quem nos cuida, né? E a gente foi adotando, né, outras famílias também. Eu acho que eu tenho uma capacidade de adotar, de ser adotada também. Eu adotei muitas famílias postiças, muitas pessoas que foram muito significativas na minha vida. Mas eu queria duas coisas muito importantes que eu acredito na sua entrevista. Uma é, que tipo de terapeuta você é? E quem foram as testemunhas que você convidou que contam isso que você fez? Tipo de terapeuta, Marcos, que pergunta difícil. Eu não sei se eu sei me nomear, né? Mas eu penso que quem eu convidei... Aliás, Marcos, isso eu esqueci de falar. Quando você fez o projeto do livro, essa ideia de convidar 3 testemunhas para falar da gente, acho que foi uma coisa também muito bonita, muito interessante, muito inovadora, né, Marcos? Então eu convidei, sim, a Sandra, né, que foi a minha mãe na terapia familiar, a Janice é a minha vice-mãe. E convidei a Carmen Silvia, que é uma amiga também de longa data, muito querida. E ler o que elas falaram sobre mim também foi algo que me deixou muito emocionada, muito grata. E o meu irmão, né? Meu irmão é uma pessoa que eu admiro muito, né?
Eu acho que temos a mesma forma, nós temos as mesmas inscrições, o mesmo brasão de família, e acho que temos esse respeito para com o outro também. E eu até gostaria, eu posso ler rapidinho o que meu irmão falou para mim, que eu acho que... Eu estou aqui com o seu livro, Marcos. Eu tenho 3, Marcos. Eu tenho um com autógrafo de todo mundo, tenho um que está lá em casa, tem um aqui no consultório e tem um em Campos. Deixa eu só... É muito curtinho o que o meu irmão escreveu, que eu acho que conta um pouco uma saída, um caminho, uma luz. Adentrar em uma nova experiência, percebendo o que não se via, vendo o que não se percebia. Ver-se um pouco no outro. Aquilo que nos é familiar e parece louco. Transpor o sofrer, transformar o sentir. Fazer da técnica um ato de atenção, cuidado e carinho. A família reexistir. Adriana é exemplo de pessoa, profissão e família. Mais do que tudo, ainda é irmã. Que lindo. E, Adriana, você colocou no seu texto um texto escrito em 1937. Não se consegue escrever algo sobre si mesmo que seja mais verdadeiro do que aquilo que se é. Você, Adriana Matos Fraguas. Você quer falar mais alguma coisa, Denise? Eu queria te agradecer por essa emoção toda, de poder compartilhar mais um pouco da sua vida. E essa conversa, para mim, foi muito tocante, porque eu fui sentindo o quanto que, de fato, a sua vida e a sua pessoa estão misturadas em tudo que você faz. E que quando você olha uma família, você adota, você já faz parte, você já convida para que faça parte da sua vida, né? E que dessa forma fica difícil falar a teoria ou o modelo, porque para você falar da terapeuta que você é, a impressão que me deu é que você fala de você. E ao falar de você, você se apresenta como terapeuta. Achei muito lindo isso. É poesia, né, Denise? Obrigada, Denise. Agradeço a vocês, acho que esse privilégio de estar aqui, Silvia Helena, Denise, Marcos. Acho que foi outro presente da pandemia, acho que foi outro presente desse ano. Agradeço. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado por você ter vindo, aceitado estar aqui com a gente. Você é puro coração.